Galera do universo gamer, guerreirinho, ele comprar roupinha. Roupinha não, skin. Não, A expectativa do dia, Thiago. Hoje é dia do... É o dia dos namorados? Ela trabalha esse programa, hein? Isso é muito bacana, Não, vamos tá bater bom, um papo... É que ele não me fala nada, só me, Peguei aqui. Vou lembrar meu arroba. me dá uma deixa de novo, já não ter cortado. Fala, minha gente, tudo bem? Aqui é Thiago Araújo e estamos mais uma vez no nosso Pode Por Que Não. Pode, por que Carol? não, Por que Thiago? não, Carolzinha? E hoje é um Pode Por Que Não muito especial. Aliás, olha só, minha gente. Atendendo a pedidos dos nossos últimos convidados, estamos com uma mesa repleta de tudo que essa galera do universo gamer gosta, né, Hoje tá Carol? animado. E aí, tu já tá dando um spoiler do tema de hoje, né? Porque hoje a gente vai mergulhar um pouco, né? Nós, millennials, será que a gente joga, Thiago? Carol, então, eu mais pra frente eu vou revelar um pouquinho da minha experiência com jogos, mas Mas já temos um spoiler eu aí, quero né? ouvir. Eu acho que até o final desse programa eu posso sair daqui gamer, viu? Porque o nosso convidado hoje vai dar um show aqui dessa cultura pra nós. E aí, Carolzinha? Bom, a expectativa hoje, Thiago, é muito... O que você tá aí? Qual que é a expectativa do Qual que é a dia? expectativa do dia, Thiago? E você joga alguma coisa, Carolzinha? Muito nessas- pouco. Hã? Vou muito mais aprender com o convidado de hoje. Mas se você, assim como eu, também tem muitas dúvidas, segue a gente lá nas redes sociais, manda suas perguntas, @pode porque não, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Onde mais, Thiago? Tem mais alguma coisa? A que eu gente esqueci? tá no YouTube, No YouTube, pode claro. porque não, super fácil de encontrar. Galera, eu tava ali no posto agora, né, comprando as nossas guloseimas, inclusive um abraço pra galera lá do Beer Adega Beer, o Matheus, um abraço aí pro Matheus. Pensa num cara gente boa, ele viu eu comprando esse tanto de coisa, onde que vai ser a festa? Aqui mesmo, não pode Aqui. porque não. Os links vão estar aqui embaixo. E vamos pro papo de hoje, que eu acho que esse jogo tem que começar logo, Thiago. É verdade, é melhor começar logo porque o nosso convidado é muito especial. Tô muito feliz de receber ele aqui hoje. Olha só esse currículo. Formado em engenharia, Diogo ou Doc, Doc, encontrou sua vocação no marketing, iniciando sua jornada nesse campo em 2011, quando criou um canal no YouTube sobre games. Com mais de uma década de experiência, o Diogo acumulou conhecimento em diversas áreas do marketing digital, desde o planejamento estratégico à produção de copies e mídia paga. Em 2018, ele uniu a paixão dele por marketing e games ao liderar um projeto sensacional de esportes no Brasil, na Global Media BR. Ó, Carol, esse pode. Achei muito BR. chique. Atualmente, ele é gerente de marketing na On The Go, uma empresa de pesquisa e tecnologia que fornece serviços para grandes marcas. Estou super ansioso para saber sobre isso aqui também. Não vou perder o foco, eu prometo. E no seu tempo livre, ele cria conteúdo no TikTok sobre emagrecimento e vida saudável. Ontem eu estava conversando com ele estava na academia, eu estava com uma barra de Nutella, assim, Nutella Bread. Aham. Be ready, né? Eu sempre falo Esperando. errado esse negócio. Só que pra mim, o Diogo é o boy da minha amiga Beatriz. Ah, entendi. E ele é pai do Pepe e do Pixel, que estão lá assistindo a gente de casa agora, né? O Pepezinho e o Pixel, com certeza apareceu a fotinha deles aqui, porque eu que edito esse programa e eu coloco o que eu quiser no ar. Então, pra mim é Dioguito. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso Pode Por Que Não de hoje. Obrigado, Você começou a falar e eu quase peguei meu celular pra gravar e mandar pra minha mãe. Pra ela ficar orgulhosa, né? Porque foi tanto elogio. Eu falei, caramba, o que é isso? Será que eu sou tão interessante assim? Mas é interessante demais. Vamos ver, né? Porque até eu quero conhecer essa pessoa. Ó, mas Bom, o Thiago bom, encheu minha conhece bola. muito de você. Conta pra gente aqui, que tá te conhecendo a primeira vez, um pouco mais sobre essa sua jornada, esses detalhes. Não, perfeito. Então, cara, primeiramente prazer, obrigado pelo convite, né? Nesse dia tão especial estar aqui. Eu, como o Thiago falou, eu sou um cara que, assim, bem eclético, atuo em várias frentes, né? Comecei ali nessa minha fase de games quando eu era criança, né? Pô, eu acho que todo jovem milênio, que eu também sou milênio, como você falou, apesar de ser esses milênio metido à geração Z, Ah, entendi. eu acho que... É o menino que tá no TikTok. Exato, que tá ali no Aham. meio. Eu não entendo muito que eu sou alfa. Então... Coração Deixar de isso bem boomer, claro. será?
Cancela o convidado. Não, mas ali minha relação com games começou, e aí a vida vai seguindo, a gente tem aquele momento chato ali de escola, onde você tem que escolher alguma coisa pra fazer o resto da sua vida, mesmo que você não esteja preparado para tomar essa decisão, né? E foi quando eu decidi fazer engenharia, mas em paralelo foi quando eu comecei ali a trabalhar com internet. Então, criar vídeos, criar conteúdo, mídias sociais, era um pouco assim, já tava engatando, já era pós-Orkut na época do Facebook, mas não era tão difundido, né, igual hoje, onde, sei lá, você dá 2 passos, você tropeça num influencer e num vendedor de curso. Então, foi ali que eu comecei e me apaixonei, né? Então, toda a minha trajetória profissional vem baseada aí no marketing, então eu tive chance de trabalhar em alguns lugares que me deram umas experiências bastante interessantes, como o Thiago falou, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de esportes que, cara, foi sensacional, e tô aí até hoje, né? Sendo feliz quando eu consigo juntar as duas paixões, o marketing e o game, mas também muito feliz atuando só com o marketing, que são 2 amores aí na minha vida. Acho que unir 2 paixões, assim, tão fortes, né? Pô, sensacional. Eu queria muito, e eu espero um dia também, sei lá, trabalhar com gastronomia. Caramba. Eu amo Um cozinhar. Masterchef da Nossa, vida, Bora se legal. inscrever junto no Vamos. Masterchef? Ah, legal. Vamos mesmo? Ontem eu fiz um pão. pão. Eu postei no Instagram, não sei se você chegou a ver. Não vi. Meu primeiro pão. Um pão artesanal. Deu errado. E com aquele lance lá da fermentação Bom, natural. tudo. Olha, eu preciso saber da gestão de tempo do nosso convidado, porque É é complicado. emagrecimento com pão, que aí Mayra Card tá se retorcendo ouvindo essa receita. E ainda assim, gamer, trabalhador, como que você une toda essa... Não é muito fácil, assim. E como eu te falei, eu sou um pouco eclético, mas eu sou de temporadas, né? Entendi. Inclusive é uma piada que eu tenho com a Beatriz, Ah. que o nosso relacionamento é baseado em temporadas, então tem todas as fases. Tem algumas fases que estão mais fortes que outras. Hoje em dia, inclusive, eu tô com a fase gamer um pouco mais adormecida, porque o volume de trabalho e, Tá. enfim, a academia, o TikTok tá complicado. E Beatriz o tempo todo postando lá Harry Potter, jogando o tempo Beatriz inteiro. tava jogando mais que eu, inclusive. Tá, eu acho que eu tô acompanhando isso. Enfim, né? Vamos. Vamos tomar jeito aí nesse Harry Potter, Beatriz. Tô brincando, galera. Vamos lá. Diogo, né? E já que a gente conversou, você trouxe aí um pouquinho da sua paixão, e eu sei que você acaba sendo estudioso. Quando a gente ama, né? O que a gente trabalha e tudo, a gente acaba se aprofundando nisso. E eu queria ouvir um pouquinho de você, poxa, porque, sério, eu lembro do meu primeiro videogame. Não era um Atari, era um CCE que tinha os joguinhos do Atari e a gente, né, ficava ali com aquele joystick e tudo. Então, poxa, é uma lembrança muito antiga. E os games foram evoluindo com as gerações. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa evolução, o que né, dá para relacionar com relação à evolução dos jogos e as gerações. Não, legal. Eu também tenho uma lembrança muito cara de como começou a minha relação com videogame, né? E ela é muito específica mesmo, que era eu ganhando meu primeiro Super Nintendo. Meu avô que me deu, e aí ele tava embaixo da árvore de Natal, e lá em casa tinha uma tradição que você, né, tinha que esperar pra abrir. E aí, cara, eu ia todos os dias e rasgava um pouquinho do Pra poder presente. ver. Mas só no cantinho pra minha mãe não ver e não brigar, né? Eu devia ter, Não. sei lá, uns 6 anos, 7 anos. E aí, quando eu vi, assim, a primeira letra do S do Super Nintendo, nossa, quase chorei. Mas eu, como entrando nessa fase de gerações, né? É legal porque eu, como millennial, eu peguei essa fase onde basicamente o entretenimento de muitos jovens ali da geração Y era ligado aos videogames, tinha muito aquilo. E eu acho que à medida que que os videogames foram evoluindo, o videogame deixou de ser uma plataforma de entretenimento casual para ser uma plataforma de mídia gigantesca que hoje reúne diversas coisas. Então, a gente está falando aí, sim, de entretenimento ainda, mas a gente está falando de consumo, de cultura, de tendências. Então, acho que essa foi a principal evolução, né, que a gente teve. Então, a gente evoluiu muito lá do início, né, do Pong, né, que surgiu os videogames dentro dos departamentos militares lá, com os programadores e tal, para onde a gente vê hoje uma plataforma como Fortnite, que acompanha as tendências da geração Z e tem não só a parte do game que tá ali, mas, pô, eventos, lançamentos de trailers, shows, enfim, uma infinidade de coisas ali dentro, né. Então, eu acho que o videogame, ele evoluiu e cresceu também com as gerações, né, ele conseguiu se moldar, né, o Zeitgeist, né,
O espírito da época. Exato. Então eu acho que isso é muito, muito, muito perceptível quando a gente olha, inclusive, para o público de hoje, né? Então a gente vê que os jovens, eles ainda continuam tendo aquela tendência de jogar por diversas horas, mas não é só o jogar, é estar ali conectado com os amigos, e a gente vem, inclusive, de um momento, né, singular da nossa existência, a nossa, né, não da humanidade, mas a nossa existência, que é a pandemia. E esses jogos serviram aí como uma grande plataforma para unir pessoas, unir amigos, unir, por que não casais, né? Sim. Você estava falando mesmo da Beatriz aí, que joga lá em casa, e ela não uniu tanto, separou, né? Porque na pandemia, com um videogame em casa, tinha que, ou ela jogava videogame pelo computador, ou vice-versa, então não dava. Mas eu acho que é um pouco por aí, assim, o videogame, ele também marca essas gerações como um pilar ali, né, central, principalmente quando a gente tá falando dos jovens de cada uma dessas gerações. E é muito interessante você falar isso, porque tem essa questão omnichannel, né? Multicanalidade. Antigamente você tinha uma experiência com o jogo, quando você ligava aquele aparelho e você desligava. Agora você tem streaming, você tem uma quantidade gigantesca de conteúdo, de plataformas. A própria Netflix tem jogos dentro do aplicativo, Sim. então é uma loucura como tudo isso começa a fazer interseções, né? Sim, total. E é assim, tanto do videogame para as outras mídias, quanto das outras mídias para o videogame. Né? Eu lembro, assim, que ali no meados dos anos 2000, que surgiu um comercial bem impactante, vamos dizer assim, da Sony. A Sony fazia, velho, vários comerciais bacanas. E era legal você, enquanto participante ali daquela comunidade gamer, você falar, caraca, olá, é o meu entretenimento que tá aqui na televisão, eu tô vendo. E aí hoje, meio que isso se perdeu, mas não porque perdeu a importância, mas sim porque o videogame conseguiu ter uma penetração maior e hoje ele tá em tudo, né? Você falou que tem essa parte das outras mídias, com o exemplo do Fortnite que eu dei, mas, a gente tem videogame hoje citado em séries, tem em músicas, e enfim, diversos outros canais. E você falou sobre comunidade, e eu acho que esse é um ótimo gancho pra gente falar sobre esse tema, porque a gente começa a segmentar, né? A gente tem, antigamente, acho que o universo se dividia entre quem joga e quem não joga, e agora não, agora a gente tá falando dos tipos de jogos, dessas comunidades. Como você enxerga essa construção de comunidade, as características, o quanto é importante, né, respeitar, porque eles têm linguajares próprios, um universo próprio, e eu até tava dando uma olhada que eu achei interessante, como o Discord cresceu, né, na pandemia, foi a plataforma que mais cresceu, com 300 milhões de usuários. Como comparativo, o Teams, que é uma ferramenta corporativa, tem 151 milhões, então é dobro. E essas comunidades, né, é uma grande força da ferramenta, acho que talvez deu voz, tangibilizou a comunidade. Então, como que é isso, formar essas comunidades? Qual que é a força de uma comunidade? O que você tem aí de experiência com isso? A maneira de você perguntar isso, até porque eu acho que é legal, que esse é um dos temas que eu consigo juntar as duas paixões, né? É o marketing e os games também. E eu acho isso bem bacana, porque hoje a gente ainda tem ainda tem pessoas, enfim, empresários, pessoas da sociedade civil, enfim, todo mundo que confunde um pouco o que é uma comunidade. Às vezes a galera vê influenciadores, né? Porque aquele influenciador tem 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e um grupo no Telegram que ele posta os vídeos que ele solta, acha que essa pessoa tem uma comunidade, e às vezes não é, né? A gente teve um exemplo recente, inclusive, vou falhar o nome da influencer, não lembro, mas como o Thiago edita, talvez ele coloque aí. Mas enfim, foi uma influencer que, se não me engano, tinha 2 milhões e tantos de seguidores, e aí ela tinha que vender, sei lá, 50 camisas e não conseguiu, sacou? E 50 com 2 milhões de seguidores. Cara, quantas pessoas ela impacta e vê, mas aquilo não vira conversão. Por quê? Porque você ter seguidores não significa de você ter pessoas engajadas e conectadas em torno de um assunto. E eu acho que isso que é o que o videogame faz muito legal, porque o videogame já é o assunto ali. Então, por isso que é facilidade, você une essa galera. O Discord cresceu porque hoje em dia a maioria esmagadora dos games, eles são online, né? Eles são baseados em online. E, cara, quando eu sento ali pra jogar, hoje eu tenho um ritual, inclusive, falei que eu não tô jogando muito, né? Assim, jogar direto, mas eu tenho um ritual que eu jogo toda segunda-feira com 3 amigos específicos. A gente joga Warzone, um jogo Battle Royale aí. E, cara, aquele nosso momentinho ali na segunda-feira não é só sobre entrar no videogame e atirar em outros bonequinhos. Cara, é o nosso momento de conversar sobre a semana, de falar como foi, de ver algumas atualizações, enfim, de realmente se conectar. E eu acho que comunidades é sobre isso, é você unir as pessoas ali em torno de um assunto, né, e fazer isso evoluir e de forma orgânica, né.
Eu acho que é uma coisa bastante interessante. A gente vê em outras mídias aí, a gente tem o lado orgânico e o lado pago. Hoje em dia, cara, não tem dinheiro que você coloque que você vai construir uma comunidade engajada. Uhum. Se a galera realmente não tiver ali comprada no valor que aquela comunidade entrega, nas coisas que você trata ali, não tem como. Isso é uma coisa E a que o dinheiro não comunidade que traz o dinheiro também, né? Porque nesse exemplo que você falou, é exatamente isso. Então, a fama, o número, ele não significa nada sem uma comunidade. Exato, com certeza. A gente vê, inclusive, os games que mais faturam hoje em dia, eles não são games que faturam com venda, né? Uhum. Então, eles são games, normalmente, que tem algumas transações ali dentro. Então, tipo, roupinha, cartinha do jogador, etc. Então, isso é onde dá um maior faturamento para as empresas. A gente fala, por exemplo, de games como League of Legends, Dota, Counter-Strike, mas também games como FIFA, né? Uhum. E aí, o FIFA é, assim, dos jogos que mais faturam ano após ano, e é papo assim, eu não lembro os números agora, né? Uhum. Certinho, mas assim, no ano passado eles faturaram, sei lá, 20 bilhões, vamos botar assim. Foram 2 bilhões com vendas e 18 com microtransações. Cara, que É dessa loucura, escala, né? assim, não tô Aham. falando dos números errados aqui, porque, pô, eu sou, apesar de formado em engenharia, eu sou péssimo em gravar números. Nossa, e eu? A galera Todo de mundo de humanas. humanas, né? Tá tudo certo. Mas você falou do FIFA, só um corte aqui, Thiago. Meu namorado gasta muito dinheiro com isso. Pois é, comprar roupinha. Roupinha não, Corte skin. não, esse tem É, skin, dentro. skin. Skin, Não, porque tem que falar o termo da comunidade. É É verdade. uma skin, é No uniforme, FIFA é é o quê? cartinha de jogadores. É cartinha de jogadores. Cartinha de jogadores. É. É tipo, quando eu jogava era aquele campeonato brasileiro, né? Que ficava aí no Super Nintendo. Foi a única vez que eu jogava futebol. Entendi. Hoje eu não consigo controlar Não consigo dar um chute numa bola, tá tudo muito diferente. E assim, era aquele negócio de estamina, as cartinhas Aham. vem trazendo isso, estamina, A mesma coisa. Eu sei que você vai velocidade. sorteando os jogadores, enfim. Caraca. É uma loucura. Só que o que eu acho muito louco é a vida fora do videogame. Porque tem um aplicativo, você fica ali, compra, vende jogador, você faz formações. É um trabalho gigantesco que dá pra jogar videogame. Caramba, É, gente, né, uma vida fora trabalho. Eu tive essa experiência porque eu, né, há uns tempos atrás aí, eu gosto de jogar bastante e tal. E tem um jogo que é muita febre aqui no Brasil, que é o League of Legends. Uhum. E eu nunca fui de jogar League of Legends. Mas, por outro lado, eu comecei jogando... Eu já jogo há muitos anos, assim, desde 2011, inclusive. O Dota, que é tipo Que é a mesma um coisa. concorrente. Só que aí, né, aquela coisa, Uhum. pô, vamos tentar e tal. E aí, cara, eu nunca consegui jogar League of Legends porque o tempo que você gasta pra aprender... Assim, eu não tenho mais... É uma 16 curva, é uma anos, curva tá ligado? gigantesca, porque tem papéis diferentes, aí tem momentos diferentes que você vai, aí formas de poder diferentes. Então, assim, é muito estratégico. Você tem que ter também um suporte, você tem que ter uma pessoa disposta, né, a jogar com você aí. Então, é realmente complexo. Mas até conectando isso com o lance das Uhum. comunidades, porque isso que é legal, porque Sim. assim, o próprio jogo, ele já ele se autoalimenta ali pra gerar A assunto comunidade, né? nas comunidades, Uhum. né? Eu não me orgulho, mas eu participo de um grupo no Telegram de FIFA, que é justamente, e assim, pessoas que, assim, aí já não é o jogo em si, né? São Aham. pessoas que conseguem estruturar essas comunidades, como você falou que tá o dinheiro. Aham. Então, pessoas que, tipo assim, trabalham com isso de estar, assim, no caso do FIFA, por exemplo, de dizer todo dia, esse jogador aqui tá bom, vende ele, Vende compra ele esse, hoje, vende tem. aquele, faz um não sei É o um quê. day trade de E aí, jogador, exato. cara. E aí, no meio É. do período, compra meu curso aqui que eu vou te ensinar. a ser Sim. melhor. Pô, É isso. Tem curso de FIFA, Thiago. Que isso. Não é cara. brincadeira, cara. A gente tá muito fora do tempo. Eu acho que não dá pra esconder, né? Vocês viram que aqui da mesa eu sou o que menos entende de games. E assim, cara, eu já vi dinheiro entrando lá em casa por causa de game. Eu não sei Game? qual que o Júnior joga lá, mas eu sei que teve uma vez que ele vendeu um guerreirinho, que ele gosta muito de Guerreirinho. MMO. Foi o WoW, ele joga o Warcraft. E aí ele vendeu alguma coisa lá que esse personagem custou coisa, pô, 2.5k, R$2.500, assim, de dinheiro entrando lá em casa por conta de joguinho. De jogo. Mas talvez essa é a Eu força acho também da fantástico. comunidade, né? Porque se Uhum. as pessoas entendem que aquilo tem valor, Sim, fora desse universo que seja, dinheiro monetariamente, ela tem valor. demais Então, da Tem muito conta. valor. Tem muito gera- valor, e né? E aquilo, é Exatamente. uma estrutura que vai além do jogo, né? Uhum. Putz, o cara tá
a EA Games tá faturando muito? Tá, mas tem outras pessoas ali que estão nesse ecossistema fazendo essa comunidade girar, né? Sim. Então isso que eu acho também bastante interessante aí, né? Cara, É a profissão mesmo dos games de community manager hoje em dia uma das principais. A galera que um tem cargo, né, esses mesmo. roles bem estruturados com pessoas boas ali mesmo, são games que conseguem deslanchar em termos de comunidade. caramba, gente, não, é sério. Eu já tô ficando mais encantado sobre o tema e já tô com vontade de chegar lá em casa e jogar alguma partidinha de qualquer coisa pra poder entrar nesse mundo, porque tá muito, é muito massa, assim. Eu não sabia que tinham tantas transações nesse sentido e a conexão com todos os canais, né? Todas as mídias, fóruns, comunidades que vão sendo criadas a partir daí. Poxa. Tem um dado que eu nem gosto muito de falar, porque Uhum. todo mundo que fala sobre games fala esse dado, porque ele realmente é impactante. Aí meio que já fica muito batido, mas como eu acho que talvez Não. a galera que Pra ouve- mim nada vai ser batido hoje, Diogo, mas pode trazer. do tamanho do mercado em si, né? Quando a gente dá um zoom out e vê o mercado de games como um todo. O mercado de games como um todo, ele é maior do que o mercado do cinema e da música somados. Sim. É muita Fantástico. grana. É pô. muita grana. É muita É que grana. tá todo mundo jogando, né? A gente tava vendo um dado que entre 70 e 74, né? Depende da pesquisa, das pessoas do Brasil jogam alguma coisa. Então, assim, é muita gente jogando. Mais do que indo ao cinema, né? O custo também, né? De ir ao cinema tá muito caro, entretenimento. Só eu que não ando jogando muito. E jogar não tá barato também, não. O É. jogo tá 400 né? conto. Caro pra caramba. essa coisa. Ai, mas, Diogo, e tem muito, a mídia acaba abordando sempre alguns assuntos polêmicos relacionados a games e tudo mais. Qual que é o seu ponto de vista a partir dessa influência? Você acredita que os games podem influenciar comportamentos ou não? Isso já está ali intrínseco de alguma forma? Como você avalia aí, por exemplo, jogos violentos e tudo, vão formar assassinos, né, em série? Não sei. A mídia sempre aborda isso com bastante sensacionalismo, né? Mas eu queria ouvir de você, né, que é, né, um estudioso aí sobre o tema, como que você entende aí essa questão do comportamento humano? Como que é? Estudioso sobre o tema. Estudioso sobre o tema eu vou cortar. Complicado. Eu vou cortar Não, isso. pode meter, pode Não, eu vou meter. cortar. Porque você Estudioso não entende. sobre o tema. Eu tô muito tiozão aqui nesse programa mas- hoje. Assume, Mas Thiago. assume não. Assume o deixar. tiozão que existe em você. Ai, depois eu edito. Mas assim, Só os picotes, assim, a gente saindo robotizado, né? vai dar trabalho esse programa, hein? Brincando. Cara, eu acho que assim, isso é legal porque a gente abriu o programa falando sobre gerações e como o videogame ele evoluiu e se mudou junto com as gerações, né? Foi ganhando outras camadas. Ao mesmo tempo, eu acho que parte da mídia, e é muito ruim a gente falar a mídia como um todo, mas parte da mídia, principalmente a mídia mais tradicional e conservadora, não seguiu essa evolução. Então, e aí respondendo a sua pergunta, você falou, você acha que os games influenciam o comportamento humano? Sim, eu acho. Mas eu não acho que é da forma como é, né, retratada. Influencia o comportamento humano, às vezes, por um lado muito mais positivo do que negativo. Pode ter influência negativa também. Ninguém aqui é inocente de achar que não pode ter, né? A gente vê aí crianças, né, que às vezes têm situação de dependência que pode causar. O videogame, ele ativa um mecanismo de recompensa no cérebro que, às vezes, para uma criança, pode ser, tem que ter um controle, não pode ser 100% liberado. Você vê, às vezes, a criança está comprando carta escondida no cartão da mãe. Então, sim, afeta o comportamento. Mas eu acho que os efeitos positivos são muito maiores. E aí a mídia, ela aborda, às vezes, isso de uma maneira muito arcaica, pô. Você vê sempre que tem um caso de um cara que, sei lá, atropelou 15 pessoas e... Jogava GTA. Aí não, é porque na casa... Aí você vê, né? A emissora... Qual é o compliance daqui? Só pra eu saber até onde eu posso ir. Carol mandou a no último e eu não cortei. Sabe até onde você pode ir. Só pra ganhar patrocínio depois da minha reclamação, né? Não, mas tem certas emissoras com viés um pouco mais quadrado, né? Que sempre estão lá, e na casa dele foi encontrado jogos e não sei o quê. Ai, meu E Deus. isso é triste, porque tem assuntos sensíveis que realmente que tem que ter um certo cuidado. Eu não lembro se foi há 2 anos atrás que teve aquela questão lá em São Paulo, com um garoto que chegou na escola e tal, e ele realmente tinha itens de jogo dentro da casa dele, mas assim, e todo o ambiente que ele tá em volta?
Sim. E os fóruns que ele frequentava na internet, sem a supervisão de ninguém, Sim. onde eram claramente veiculados conteúdos de ódio, Uhum. enfim. As diversos outras tipos de comunidades, talvez, preconceito. né? Você mesmo citou a questão do Discord como sendo uma das plataformas que mais cresceu, e ela realmente é o queridinho dos gamers aí, quando a gente tá falando de jogos, pra unir a galera. Mas é isso que tem um lado ruim também. Também foi um canal usado por grupos, enfim, de ódio e etc, pra veicular algumas coisas muito sem noção. E saiu recentemente uma matéria no No Fantástico. Fantástico. E aí, o que acontece? Eu não acho que não tem que ser, né? O problema não tá muitas vezes na forma como, no que é retratado, em si, no que é, no fato, mas sim na forma como é retratado e mais ainda no que não é retratado, no que não é falado, Uhum. né? Porque eu tenho sobrinhos, né, de 11 anos de idade e eles passam o dia inteiro no Discord, Uhum. né? E, né, os pais com menos maturidade tecnológica nem sabem o que é sabem. Discord, tá ali falando com os amiguinhos e tal. E aí veio o pai e a mãe matéria. ver a matéria no Fantástico. Na segunda-feira, qual é a associação que faz? Meu filho é nazista. É isso, entendeu? Então, assim, só Sim. alguns exemplos. Eu acho que a mídia ainda tem que... E, assim, né, fazendo também o outro lado, olhando o copo mexer, eu acho que já melhorou bastante. Uhum. Salvo uma emissora específica que a cada ano sai uma notícia surreal, Uhum. né? Mas eu acho que já melhorou bastante, mas ainda tem muito espaço para evoluir. E principalmente entender, assim, que, sim, os videogames impactam o comportamento humano, mas quais são os impactos positivos? Uhum. Vamos ficar olhando para o negativo, sendo que ele é um microcosmo desse impacto, e todo o resto que causa o impacto ali em volta. Porque o cara que atropelou 15 pessoas lá e saiu na TV, ele tava jogando? Tava, mas ele também tava consumindo filmes violentos, outras músicas violentas. Uhum. Ele tava vendo violência dentro de casa, tava sofrendo violência, às vezes, né, na rua, Uhum. quando ele sai, todos os dias. Então, é muito mais complexo do que pegar um bode expiatório e colocar ali como culpado, né? É verdade, é um tema muito sério e também tem a ver com tecnologia, né? Porque muitos pais também não conseguem hoje acessar a tecnologia para configurar uma coisa simples, que é o controle parental. É. Né? E assim, pode parecer simples, mas requer muito conhecimento. Por exemplo, quando saiu a matéria do Fantástico, muitas mães estavam na internet perguntando o que era Discord, como acessar, como saber se o filho acessava. Então, assim, o desconhecimento também causa muito esse medo, né? Eu não sei o que eu posso fazer. Tem muitas mães que nem sabem que existe o controle parental. Cara, deixa eu te falar, eu acho que sim, o controle parental é um mecanismo que deve ser usado, mas eu acho que a falta de conhecimento é muito maior dentro de casa, é a falta de interesse no que o seu filho está Tá consumindo. consumindo, né? Porque se você conhece seu filho, se você conversa, se você educa minimamente, existem mecanismos que são corretos, funcionam e têm que ser usados. O controle parental é um. Outro que é muito importante, não estou pregando contra, mas que ele tem que saber ser utilizado, é a classificação indicativa, né? Uhum. Boa. Tem pessoas que colocam o jogo dentro de casa e não estão nem aí pra isso, né? Enquanto tem pais que se ligam mais pra isso. Eu sou de uma escola, vamos dizer assim, que eu acho meio bullshitagem esse negócio de classificação indicativa. Eu acho que, assim, né, quando você tá educando uma pessoa, é muito mais fácil você, às vezes, prover um acesso que você sabe que ela vai ter, mas você conseguindo conduzir e educando, do que querer limitar, assim, e deixa de lá, sacou? Ele vai aprender sozinho. E um exemplo claro que eu vivi isso na pele, como eu falei, eu tenho sobrinhos, né? E aí quando um deles é meu afilhado, e um dia ele foi dormir lá em casa e tal, enfim, eu tinha um PS4 lá, e ele, vamos jogar, tio, bora, bota o FIFA aí, bota o Pokémon, vamos naquela. Aí até que, belo dia, ele chegou lá e falou assim, quero jogar esse aqui. E ele foi justo no que a gente citou aí, que normalmente é o bode expiatório da galera, que é o GTA, né? Foi no GTA. Na época ele tinha 10 anos de idade, né? Só que ele, assim, você vê quando uma criança está curiosa e quando uma criança sabe o que ela quer. Ele foi muito reto no GTA. Vamos jogar esse aqui. Aí eu falei, aí tem coisa. Não, beleza, vamos. E aí ao invés de eu bloquear, falar, não, isso aí não é coisa de criança e tal, eu sei o que aquela mídia ali pode fazer e quais os impactos, né, que ela tem. Então eu botei pra jogar e fui jogando como? Do lado dele. Entendendo? E aí é legal que você vai vendo comportamentos. E aí você vê que, putz, o menino não quer fazer uma missão. Ele tá só, né, um exemplo aqui, ele tá só andando na rua e batendo em pessoas.
E aí, do nada, se você é uma pessoa mais atenta, você começa até a usar o videogame como um mecanismo de educação. Putz, eu tô vendo aqui meu sobrinho jogando GTA, ele tá batendo, né, nas pessoas na rua, tudo bem, é GTA, deixa. Mas ele tá só batendo só em mulher. Será Uhum. que não é um alerta vermelho? Um alerta amarelo pra você falar, por que você tá fazendo isso? Vamos aqui e tal. Bate na velhinha também, bate no cara. Bate em todo mundo, entendeu? Não, mas assim, uma forma. Mas você usar isso fantástico. como instrumento Uhum. de educação. Fantástico. Né? Mais do que coibir, porque da forma que ele foi ali, e aí depois ele me falou, assim, porque a gente não tem muito segredo, eu e meu afilhado. Ele falou, não, é porque eu fui na casa do fulano de tal e ele tinha, a gente jogou, foi muito legal. E beleza, assim, não tem problema de ir lá e jogar, né, e não falar nada. Agora, você vai deixar a sorte? Eu cresci jogando GTA sem supervisão de ninguém. Até hoje, não matei ninguém. Que bom. Apesar do trabalho ainda me despertar vontade. Às vezes você tem vontade Não de matar gastou o uma réu outra primário. pessoa. Mas aí você se segura e fala assim, ainda bem que eu gastei toda a minha energia violenta ali no GTA. Não vou cometer nenhum crime hoje. Muito bom. E assim, né? Isso a gente tá falando de plataformas que a gente ainda, né, tá ali interagindo com a mídia na TV. Dioguito, já visitou alguma cidade no metaverso? O grande meta é o futuro. E é legal falar que é metaversos, né? Porque é no plural, né? A gente associa muito metaverso ao Mark, né? O Facebook. Mas a gente tem uma infinidade de metaversos, né? Uma possibilidade ampla aí de... Apesar de toda a parte, né, engraçada e cômica disso, é legal porque assim, a gente associa ao Facebook, ao Mark Zuckerberg, porque ele largou na frente e dominou a narrativa, né, que tá na moda. Boa. Sim. Porque até mudando o nome da empresa, putz, mudar o nome da empresa como Facebook pra Meta por conta disso é uma coisa grande, né? Uhum. Mas, cara, brincadeiras à parte, acho que hoje, assim, já tá 2023, né? Dia 12 de junho de 2023, a gente pode dizer que o tema metaverso está morto, né? Tá morto, gente. Tá indo errado. Ninguém... É banho-maria. É. Mas porque ele conseguiu surgir com esse hype lá, no final do ano passado, retrasado. E por que ele, na minha visão, ele não engrenou? Porque, e aí, boto muita culpa até nos marqueteiros aqui, né, fazendo a meia culpa. Porque a galera quis pegar uma coisa que sempre existiu e que ainda existe e que é tangível, é muito forte, botar numa outra roupagem e vender como se fosse a nova grande evolução do futuro, tá ligado? E não é, né? Você falou metaversos, né? E isso é muito bacana porque, assim, dentro dos games, os metaversos existem e eles funcionam muito bem, né? Eu citei no começo do nosso papo o Fortnite, né? Cara, o Fortnite, ele não é só um jogo ali que a pessoa entra, joga e sai. Pessoas convivem dentro do Fortnite, fazem atividades. Tem né? show, Thiago. Tem A Anitta show. fez Ai, show. o único contato, desculpa, de meu com Fortnite foi um show do The Weeknd. Ele não fez um show no Fortnite? Eu acho que há 2 anos atrás, assim, enfim. Desculpa, Diogo, acabei te pandemia, né? interrompendo por essa... Foi durante a pandemia, pandemia. isso. Todo o contato que eu tenho com Fortnite e da galera lá do serviço também. É isso. E aí, o que o metaverso prega, né? As Perfeito. pessoas fazendo atividades sociais, estudando, indo a shows, não sei o quê, em um ambiente virtual. E é isso. Então, assim, enquanto o mundo, né, o Mark, né, colocou esse conceito do metaverso numa caixinha e vendeu pro mundo e muita gente comprou, né? O quanto de palestras e cursos, né, que foram feitos aí sobre metaverso. Os games já estão fazendo isso há muito tempo. E o Fortnite é um exemplo, mas tem o Roblox hoje, que é muito forte, né? Tem o Sandbox, se eu não me engano, é um que, assim, cara, que tem presença de marcas, tá ligado? Tem lojas da Zara, sacou? Lá dentro. Sim. É assim, é surreal. Então, assim, Tem os metaversos existem. o Boticário, eu acho que ela fez uma loja virtual lá que você podia comprar, ser atendido. A Boca Rosa também, que foi uma influenciadora que estava lá atendendo os clientes. Então, assim, associou muito com marketing. E aí tem um ponto também do que você falou, acho que a barreira de entrada dessa forma de vender o metaverso também foi muito grande. Você precisava ter um óculos, você precisava ter um pouquinho mais de processamento ali para caminhar nos universos, diferente de outras tecnologias, né, que a gente até comparou com o ChatGPT, que não tem barreira de entrada nenhuma. Você tem um navegador, um celular, você tá dentro, né, um e-mail, você tá Sim. dentro. Então, e essa é interessante porque foi isso que exatamente a galera vendeu. E os jogos fazem isso sem toda essa aparelhagem. Sem toda essa Óbvio que você ainda precisa de um celular, um computador, um videogame, às vezes, né, um fone para interagir. Você ainda precisa de algum instrumento ali para acessar. Mas eu acho que, assim,
no nível que a galera vendeu no ano passado, até isso se tornar real, de como foi construído na cabeça das pessoas, vai demorar muito. Porque hoje o grande problema, não o problema, mas a grande barreira que eu vejo do metaverso é que a gente tem, né, ambientes e mundos virtuais muito bem construídos e que, cara, dá pra você viver uma vida lá, né? Uhum. Parar de viver o online, o offline e viver o online. E a gente tem a nossa vida aqui offline, desconectada e fora dessas interfaces. E a gente não tem ainda hoje tecnologia e, enfim, coisas que conseguem conectar esses dois mundos. Então, assim, quando a gente chegar no nível de ter, que seja um óculos, algum gadget, alguma coisa, onde eu tô aqui conversando com vocês e ao mesmo tempo eu tô tendo essa interface on e off com, sei lá, que sejam anúncios interativos que aparecem no meu óculos, projeto, aí sim a gente pode falar que, ok, estamos caminhando para um futuro aqui que realmente vai conectar o mundo on e off. Mas hoje, cara, só puro marketing. E isso associou muito com as marcas, né? A gente falou de comportamento, de marca. E aí essas marcas, né, estão se conectando também com esse público. E aí eu até, antes de vir pra cá, perguntei pro meu namorado, eu falei, o que você tá sendo impactado nas marcas? Aí ele citou um monte, mas ele falou assim, cara, tem um setor que tá olhando só para os gamers, que são as operadoras, provedoras de internet. Porque a linguagem atual, né, da publicidade das marcas é, cara, seu ping, né, que é um indicador lá, talvez, de internet, eu não sei o que é um ping. Latência, enfim, é um jargão técnico, está na publicidade. Tipo, melhore seu ping, melhore a sua latência. Então, você imagina lá a Vivo, claro, conversando, né, com esse público. Então ele falou, cara, tô sendo muito impactado com isso como uma pessoa que joga. E aí, queria fazer essa pergunta, Diogo, sobre como que a gente tá se conectando enquanto marca, enquanto empresa, dentro desse universo. O que tem de case, o que tem de coisa bacana aí pra gente, né, do marketing, da publicidade aí, se inspirar. Dessa vez a gente vai ter a nossa parte 2 na semana que vem. É isso mesmo, o Diogo volta para poder fechar essa rodada de perguntas e também trazer dicas valiosas no Pode Porque é Bom e no Pode Porque eu Fiz. Vocês não perdem por esperar. Na próxima segunda-feira estaremos juntos novamente. Um abraço e até lá!